Oiê! Hoje eu queria falar com vocês sobre Pedro. Pedro é uma figura bem peculiar na Bíblia, né? E é exatamente esse ponto. O que eu mais gosto da Bíblia é que Deus ele faz questão de trazer homens volúveis para que a gente possa ver que ele não quer perfeição da gente, né? Fazendo até um parênteses aqui, a Bíblia fala que Davi era o único homem segundo o coração de Deus na Bíblia. E, cara, Davi matou gente pra caramba. Davi cometeu aquele pecadão lá, questão do Batseba, não só a traição, né, enfim. Ali houve dupla traição, porque além dele tomar a esposa do outro, que era um soldado, né, tinha uma posição na linha de frente ali do batalhão dele de guerra, ou seja, uma pessoa que morria por ele, que estava ali na linha de frente, ele ainda mandou matar o homem, misericórdia. Mas enfim, voltando para Pedro. E aí o que eu mais gosto da Bíblia é isso. Deus mostra as pessoas reais pra gente. Não existe conto de fadas, igual a gente vê aqui nas redes sociais, né? Tá, e aí o que acontece? Pedrão deu várias titubeadas. Pedrão viu Jesus andando sobre as águas. Mestre, me chama se for tu. E foi. E ó, quantas vezes a gente não quer ter aquela coragem, fala, não, eu vou, me chama, não sei o que, não. Aí quando você tá no meio do negócio, você quer. É tipo aquela cena de sair correndo assim, sabe? Se esconder. Foi isso que aconteceu. Mas isso não definiu ele. Depois ele negou 3 vezes Jesus. Isso também não definiu ele. E mais do que não definir ele, não definiu a promessa que Jesus fez para ele naquele dia que ele emprestou o barco para Jesus pregar. E ele não tinha pescado nada. Ele estava cansado. Quantas vezes também, né? A gente tá cansado. Cansado. Só que assim, né? Ele ainda não tinha um relacionamento com Jesus. Olha só. Eu acho que isso que é o mais legal de Pedrão. Pedrão era intenso em tudo que ele fazia. Então, enfim, isso permitia com que ele vivesse mais experiências, né? E aí ele cansado lá, o cara ficou a noite toda lá tentando pescar e não sei o quê. Aí Jesus falou pra ele, depois que Jesus usou o barco dele como pau pra pregar tudo, falou, vai, volta lá e pesca. Ele poderia falar, vou nada, tô só o pó da rabiola, tô cansado, o profissional sou eu. Eu sei, eu fiquei a noite toda lá. Você acha capaz que eu vou voltar aqui? Nada, não tinha um relacionamento com Jesus pra, de fato, ter aquela confiança, vamos dizer. Mas isso que é o mais legal do Pedro, né? Ele é tão intenso que... Aí ele voltou. E quando ele voltou, o que aconteceu? Ele pescou tanto peixe que ele precisou de outro barco e quase os 2 barcos afundaram, né? E naquele dia Jesus fez uma promessa pra ele, falou assim, ó, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E todas essas derrapadas do Pedrão durante a trajetória dele não impediram do propósito acontecer. Ele é a pessoa que mais, né, ganhou almas para o reino. Enfim, ele foi o cara lá do Pentecostes. Então, mas percebe, é a maturidade. Durante o processo, a gente vai amadurecendo. Se ele tivesse desistido quando ele não teve fé para sustentar, ele andando sobre as águas. Imagina se ele tivesse desistido quando ele negou Jesus. Porque ele ficou envergonhado quando aconteceu aquilo, né? Além de ser uma dor, porque ele sabe que ele traiu, ele ficou envergonhado. Imagina se ele tivesse desistido. O tanto de alma que o reino não teria ganho. Então é sobre isso. É sobre as nossas derrapadas, que é super normal. Deus, fazedor de todo esse mundo perfeito, maravilhoso, ele sabia que a gente ia falhar, que a gente ia errar muito. E mesmo assim, nada muda, porque nós somos humanos. E ele traz esses exemplos na Bíblia para que a gente possa entender que não é pela gente, é por ele, é pela graça dele, é ele que sustenta.
E moral disso tudo, resumo da ópera, como diria o outro, que eu tava refletindo era exatamente sobre esse ponto. A gente vai errar, a gente vai falhar, nossa fé, a gente não vai ter fé o suficiente para sustentar a tempestade que tá acontecendo. A gente vai se achar fraco, a gente vai se achar indigno, a gente vai, enfim, fazer muitas coisas. Mas se a gente se manter firme no propósito e na palavra que foi liberada, não tem como não se cumprir aquilo que o céu já anunciou que vai ser feito. E eu queria hoje deixar essa reflexão aí com você. Às vezes você tá passando por um momento turbulento. Acontece isso comigo às vezes. Eu falo, meu Deus, cadê a minha fé pra eu sustentar isso? Cadê? Minha mãe é uma mulher muito de fé, né? Eu converso muito com ela sobre isso, porque eu sou uma pessoa muito otimista. Então, às vezes eu tô assim por fora falando, não, vai acontecer que isso, que aquilo. Imagina, mas por dentro só misericórdia divina, só eu e Jesus sabe o que tá por dentro. E às vezes eu me envergonho disso, né? Eu falo, cadê a minha fé? Mas cada um é de um jeito e tá tudo bem. Tá tudo bem a gente não ter fé o suficiente pra sustentar. Até porque é na nossa fraqueza que a presença de Jesus se aperfeiçoa mais ainda, né? E acho que o segredo é não desistir. É manter buscando, manter orando, pedindo pra Deus fortificar. E tudo é uma fase na nossa vida. Não tem mal que dure para sempre, nem bem que dure para sempre, né? E é isso, povo. Bora ficar com essa reflexão e a gente volta com mais vídeos pro canal. Beijo!